Olá, boa noite para você que está ligado no JFTV Câmara. Eu sou a Aline Cristina e a partir de agora você acompanha comigo o que foi notícia durante a semana, no mundo, no país, em Minas e em Juiz de Fora e região. Na política internacional, em reunião na Casa Branca com os democratas, o presidente americano Donald Trump insistiu na necessidade da verba de 5 bilhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México. No entanto, a reunião terminou sem decisões. As negociações sobre a lei de orçamento ficaram estagnadas e nenhum dos grupos cederam. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice-general Mourão já estão cumprindo agendas. Eles tomaram posse essa semana em Brasília durante cerimônia que reuniu centenas de chefes de Estado, parlamentares, autoridades internacionais e eleitores. Como determina a Constituição brasileira, o presidente e o vice foram empossados em solenidade no Congresso Nacional. Confira o trecho do juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O discurso do presidente Jair Bolsonaro foi acompanhado por ex-presidentes, parlamentares, governadores e líderes internacionais. Ele relembrou prioridades de campanha. Bolsonaro também prometeu responsabilidade fiscal, menos burocracia na economia e reformas estruturais. Confira na reportagem. Jair Bolsonaro tomou posse como presidente da República em uma cerimônia no plenário da Câmara dos Deputados. A sessão foi presidida pelo senador Eunício Oliveira, presidente do Congresso Nacional. Também estavam presentes à mesa o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Juntos, ouviram a execução do hino nacional brasileiro, tocado pela Banda dos Fuzileiros Navais. Após a execução do hino, o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão assinaram o termo de posse e prestaram o compromisso com a Constituição brasileira. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Sob os olhares dos ex-presidentes José Sarney e Fernando Collor de Mello, governadores, deputados e senadores, além de chefes de Estado de 20 países, Jair Bolsonaro fez um discurso relembrando compromissos de sua campanha à presidência e pedindo apoio ao Congresso Nacional. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Bolsonaro também lembrou os 28 anos que atuou como deputado federal, que, segundo ele, lhe deram experiência e maturidade para comandar o país. País esse que, segundo o novo presidente, será menos burocrático para alavancar o setor produtivo. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, todo o setor produtivo terá um aumento de eficiência, com menos regulamentação e burocracia. Por fim, Jair Bolsonaro destacou a importância da união entre a sociedade e os três poderes. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Após o término da cerimônia, Bolsonaro cumprimentou autoridades que estavam no plenário e parlamentares presentes fizeram análises do discurso de posse. A forma como foi tratado a questão do poder legislativo, a preocupação de pedir o apoio ao Poder Legislativo para fazer as reformas, as mudanças que são necessárias para construir um novo Brasil na concepção do discurso que foi vitorioso na eleição,
Isso demonstrou uma humildade e um reconhecimento à importância do Congresso Nacional. O que é urgente para o Brasil? As reformas. Reforma da Previdência, reforma tributária. Isso nós temos que enfrentar, o que já deveria ter sido feito, né? Aliás, o que esse presidente que acabou de tomar posse votou contra. Mas agora tem que enfrentar, porque o problema é cada vez maior e tornando-se ingovernável o país. A articulação política para aprovar uma reforma da Previdência, pela experiência que eu tive agora durante o governo do presidente Temer, é que é imprescindível uma profunda ação, uma permanente e muito atuante presença do presidente da República e dos seus ministros. E o presidente Bolsonaro, tendo sido eleito nesse momento, com essa grande força popular, eu acho que tem todas as condições para convocar o Congresso para fazer essa reforma que é fundamental para o Brasil, todos nós sabemos. Romeu Zema, do Partido Novo, também já cumpre compromissos como governador de Minas. Ele tomou posse debaixo de muita chuva na Assembleia Legislativa do estado. Durante a cerimônia, que durou pouco mais de 1 hora, Romeu Zema entregou a declaração de bens ao presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes, que conduziu a solenidade. Romeu Zema chegou por volta das 10 horas da manhã, acompanhado do vice Paulo Brant, e fez um rápido pronunciamento à imprensa. Na sequência, os dois foram recepcionados pelos Dragões da Inconfidência, a guarda de honra do governador, ao som da banda do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A pedido de Romeu Zema, o evento não teve o tradicional tapete vermelho, sempre usado nas cerimônias de posse. Uma comissão de deputados conduziu o governador eleito e o vice até o plenário da Assembleia. Romeu Zema e Paulo Brant foram saudados pela cúpula de aço de cadetes da Polícia Militar de Minas Gerais. Em seguida, ouviram o hino nacional interpretado pela cantora Negra Mari. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Depois, hora de prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República e do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo mineiro e sustentar a integridade e a autonomia de Minas Gerais. Com os termos de posse assinados, Romeu Zema e Paulo Brant foram declarados empossados pelo presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes. Declaro empossado no cargo de governador do estado de Minas Gerais o excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto e no cargo de vice-governador do estado de Minas Gerais o excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Brant. Na sequência do evento, outra novidade deste ano: a entrega também na Assembleia do Grande Colar da Inconfidência, que oficializa a transmissão de cargo entre os governadores. Antes, o ato acontecia em outro evento, no Palácio da Liberdade, na capital. No primeiro discurso como governador, Romeu Zema voltou a falar do combate à crise financeira do Estado e da importância da união de esforços. Ele ressaltou a necessidade do apoio dos deputados mineiros. Deputados e deputadas, com a devida deferência, que tenham consciência da gravidade da situação e reflitam a respeito sempre que um projeto entrar em votação aqui nesta casa. Passaremos por tempos difíceis, em que reformas administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante, para que os servidores possam receber seus salários conforme determina a lei, o mais tardar até o 5º dia útil do mês seguinte, para que as prefeituras possam voltar a receber os valores que têm por direito. O presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes, também destacou o trabalho em conjunto entre Executivo e Legislativo. Pode ter certeza, governador, que aqui Vossa Excelência vai encontrar uma Assembleia Legislativa parceira e sempre construtiva. Aqui convivem histórica e democraticamente membros dos mais diversos partidos, expressando as mais variadas posições ideológicas escolhidos pelo voto popular em Minas Gerais. Nos próximos anos, tornam-se necessários o entendimento e o compromisso de todos pela realização da vontade do povo mineiro expressa no resgate de um sonho que reafirma
os nossos melhores valores. Ao fim da cerimônia, a comitiva do governador Romeu Zema deixou o Palácio da Inconfidência acompanhada pela cavalaria da Polícia Militar de Minas Gerais. O secretário de governo da nova gestão do governo mineiro, Custódio Matos, conversou com exclusividade com a TV Assembleia. Além de prefeito de Juiz de Fora, ele também já foi presidente do BDMG. Ele disse que medidas difíceis serão necessárias e que considera a articulação com a Assembleia fundamental para a aprovação destas mudanças. O Brasil todo vai estar envolvido em reformas de caráter fiscal, previdenciária, corte de despesas públicas, mudança de hábito. O Estado já não comporta mais as despesas que comportava antes, então vai ser feito um enxugamento muito drástico, por exemplo, dos cargos de comissionados, como uma primeira demonstração do esforço do governo de atingir esses objetivos, mas outras medidas dependerão muito do espírito público, do convencimento, da capacidade técnica de todos nós de convencermos os deputados da necessidade dessas mudanças. Eu já tenho algumas informações, há uma articulação para ter um bloco de apoio ao governo, assim, formalmente de apoio ao governo expressivo. Eu tenho convicção absoluta que há uma consciência disseminada entre os parlamentares, como há na sociedade, da gravidade do diagnóstico que é hoje praticamente consensual da crise estadual e que haverá uma atitude patriótica, tanto no nível nacional quanto no nível estadual em Minas Gerais, uma atitude patriótica de interesse público, de querer consertar, inclusive para que a gente possa voltar a investir naquilo que o povo precisa, educação, saúde, saneamento, infraestrutura, como deixou bem claro aqui hoje o governador Zema. A Comissão de Defesa do Consumidor do Senado aprovou o projeto de lei que reduz de 5 para 2 dias o prazo para a regularização de nome do consumidor inadimplente. A medida, no entanto, ainda precisa ser votada em plenário. Ter o nome inscrito em uma lista de inadimplentes, o famoso nome sujo, é um dos pesadelos dos consumidores. De acordo com a legislação, mesmo depois de pagar o débito, o cliente ainda precisa esperar por até 5 dias úteis para ter o nome retirado da lista. Mas um dos projetos aprovados hoje na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor altera o prazo para até 2 dias. Essa matéria é importante para o consumidor, a gente construir um entendimento com os órgãos que inscrevem os consumidores devedores e os defensores dos consumidores, no sentido de criar um prazo máximo de retirada de inscrições equivocadas ou não mais verdadeiras dos cadastros. O PLS 17 de 2016 ainda segue para votação em plenário. Além deste, outros 8 itens foram analisados na última reunião deste ano da comissão. Projetos como o que obriga varejistas a oferecerem balanças para consumidores conferirem peso dos produtos e o PLS 155 de 2018, que determina que empresas públicas sejam avaliadas anualmente de acordo com os motivos da sua criação, também estavam na pauta. Em esforço conjunto, os senadores titulares e suplentes da comissão conseguiram votar todos os itens da reunião. Quero agradecer imensamente todos os membros titulares e suplentes desta douta comissão que tem uma responsabilidade enorme em favor principalmente dos nossos consumidores. Essa comissão que tem a denominação e a atribuição de dar transparência, governança, fiscalização e controle e defesa do consumidor. Portanto, agradeço imensamente. E a pauta está concluída. Já chega a quase 30 o número de famílias desalojadas em Juiz de Fora por causa das chuvas que atingiram a cidade antes do Natal. A Defesa Civil informou que todas as vítimas estão sendo assistidas e que receberam doações e visitas de assistentes sociais. O órgão recebeu mais de 70 chamadas de deslizamentos só na última semana. A CPI, criada aqui na Câmara Municipal para investigar os contratos com as empresas do transporte coletivo da cidade, já retomou os seus trabalhos.
O grupo se reuniu na manhã dessa sexta-feira. A repórter Lívia Garcia acompanhou e agora conta para nós como foi a primeira reunião da comissão em 2019. Durante o encontro, os vereadores anunciaram a criação de um canal de reclamação para que a população possa participar e expor algum problema relacionado ao serviço. O espaço vai ser oferecido no site da Câmara e começa a funcionar a partir de 11 de janeiro. A nossa preocupação é permitir que o cidadão nos localize através do site para postar ali as suas reclamações, sugestões, denúncias, de maneira a contribuir com os trabalhos da comissão e, ao mesmo tempo, se sentir cada vez mais representado pelas ações que nós temos desenvolvido com o intuito de melhorar a qualidade do transporte urbano em Juiz de Fora. Os vereadores informaram também a contratação que será feita pelo Legislativo de uma equipe técnica para uma vistoria veicular e contábil em toda a frota dos ônibus. A nova mesa diretora da Câmara Municipal de Juiz de Fora iniciou seus trabalhos essa semana. O vereador Pardal, do PTC, está presidindo a casa até dezembro de 2020. A solenidade de posse da nova mesa diretora aconteceu na quarta-feira no plenário da Câmara. O prefeito Antônio Almas, parlamentares e cidadãos assistiram à cerimônia. O presidente da casa, vereador Pardal, do PTC, destacou as prioridades da nova gestão. Nossa expectativa é dar continuidade aos trabalhos que essa casa faz em prol da população de Juiz de Fora, né? Nós temos vários serviços que são voltados para atender a nossa população, como a engenharia popular, a identificação também das pessoas através da carteira de identidade. Nós temos também o CAC, que é o Centro de Atenção ao Cidadão. Enfim, temos o CDCOM, que também possibilita que as pessoas possam manifestar qualquer tipo de abuso que possa ocorrer com relação à parte de consumo. Enfim, tudo aquilo que já se faz nessa casa, nós pretendemos dar continuidade e, se possível, melhorar ainda mais, porque parece que foi feita uma redução de atendimentos com relação às carteiras de identidade. E nós vamos, no setor, identificar quais são os problemas que isso aconteceu e vamos dar o suporte necessário, que se veio para 1.500 e tinha um atendimento de 3.000, nós precisamos fazer isso voltar a ter 3.000 novamente. Necessariamente precisamos dar todo o suporte necessário para que o setor que faz esse tipo de atendimento possa se adequar novamente e a gente possibilitar que outras centenas de milhares de pessoas possam estar tendo um atendimento digno que essa casa propõe para todas essas pessoas. Após a solenidade de posse, os parlamentares deram início à primeira reunião ordinária de 2019. Os estragos causados pela chuva de fim de ano em Juiz de Fora foi um dos temas tratados. O atraso no pagamento do 13º dos servidores estaduais também entrou em pauta. Na segunda reunião ordinária, foram apresentados requerimentos para melhorias na infraestrutura de Juiz de Fora. Famoso pela arquitetura, o castelinho localizado na rua Antônio Dias, no bairro Grambery, em Juiz de Fora, deve se tornar em breve um ponto turístico de visitação. O imóvel, que pertence à família do pintor, escritor e escultor Carlos Bracher, reúne em seu interior um riquíssimo acervo de obras artísticas. Nós conversamos com ele e vamos mostrar para você boa parte dessa riqueza. Eu estou agora com um dos artistas mais conceituados da cidade e região, Carlos Bracher. Ele que é pintor e também proprietário aqui do Castelo dos Bracher. Carlos, prazer enorme estar conversando contigo hoje. Tem um projeto aí que esse castelo vai virar um museu. Como é que isso vai funcionar? Qual é a importância disso? Bom, aqui é o seguinte, a grande importância desse castelinho, chamado assim, Castelinho dos Braches, é a história que aqui aconteceu, a história humana, a história de indivíduos, de figuras. Durante 60 e tantos anos aqui foi uma instituição, quer dizer, uma instituição, foi uma casa, mas que se tornou uma instituição meio metaforicamente, né? Porque todo mundo da cidade vinha para cá, todo mundo. Quem que você quiser pensar, vinha para a cidade. Ficava aqui? Ficava aqui, habitava aqui, moravam aqui. 2 até morreram aqui, um com 20 e tantos anos até a morte, outro com 17 anos. As pessoas vinham para cá e iam ficando. Então aqui tinha sempre 10, 15, 20 pessoas diariamente. Então eram os pintores, eram os músicos, eram os poetas, eram os filósofos, professores de várias áreas, historiadores, cientistas. Então era
um mix impressionante, natural, de convivência e de inclusão de todo tipo de gente. Por um momento, o berço cultural de Juiz de Fora passou por aqui? Basicamente todo mundo, daqui e de fora, vinha muita gente de fora para ver essa experiência humana aqui, a vida, porque era uma casa da liberdade e de liberdades, em todos os níveis, se quiser pensar o que seja liberdade. Aqui era uma casa de busca das liberdades. E transformar essa casa num museu, qual que é a importância Pois é, disso? então, e as pessoas ficam cobrando aí da gente, e aí, o Castelinho, o que eles vão fazer? Na rua, todo mundo fica perguntando. Então, então é o seguinte, a gente está pensando em isso deixar de ser uma residência, porque não tem mais sentido isso. A história disso é tão linda. E aqui a gente pensa em fazer um memorial dessas pessoas, um memorial do A, do B, dessas centenas de pessoas. Seria a história humana dessas pessoas, que eram todos jovens, não era? Nós éramos todo mundo tinha 18, 19, 20, 25, 30 anos, por exemplo, uma faixa entre tudo jovem, tudo gente geralmente universitários, né? Então, pronto, a gente quer fazer aqui quer dizer, então não seria não só a questão dos quadros, tem cerca de 1000 obras de arte aqui, 1000 obras de arte aqui, tem 1000, levantamento mesmo. Então tem toda a obra da minha irmã Nívia, do Décio, está quase toda aqui, a minha, uma boa parte daqui, e mais, do Dinar, do Vandir, do Rui Merheb, do Reiger, né? Quer dizer, o Sterling, quer dizer, todos os artistas. Era uma casa de poesia, de encantamento, de sedução. As pessoas não queriam ir embora, não. As pessoas não queriam ir embora. O que você acha que mais atraía essas pessoas? Era esse clima, esse amálgama humano que aqui existia. E eram as melhores pessoas, as melhores mentes. Não estou dizendo de nós da casa, não. Quem vinha para cá, as pessoas eram as melhores pessoas, eram o cientista, o A, o B. Hoje são grandes nomes da cultura brasileira. Então a gente quer ver se disponibiliza isso para a população, para que possam vir aqui visitar. Mas vamos fazer isso organizadamente e tal. Porque aqui está assim, está em um momento de transição, né? Transição, mas que as pessoas podem aguardar então que em breve o Castelo dos Brascher estará de portas abertas para a população. Todo mundo vai poder vir aqui, conhecer o acervo, conhecer as obras, conhecer o espaço e enriquecer a própria cultura, né, Carlos? E com o maior prazer, porque esse me parece, voltando a essa conversa toda, é uma casa de vida e de vidas, e que continue sendo isso para frente. Tá ótimo. Muito prazer conversar contigo. Parabenizar em nome da cidade, em nome da população, esse projeto aí que começa em breve. É hora de abrir as portas do castelo para todo mundo. Resgatar a história e o passado. Essa é a missão de muitos curadores e amantes da produção visual. Em Juiz de Fora, um aposentado coleciona cerca de 20 mil fotos da cidade. A paixão começou há 20 anos e não parou até hoje. O repórter Vitor Ramos é quem conta em detalhes essa história para nós. O Parque Alfield é um dos principais cartões postais da cidade. Ponto de encontro dos juiz-foranos, proporciona espaços de lazer para crianças e também para idosos. Mas quem vê o local hoje não imagina quantas transformações aconteceram. Fotos antigas mostram algumas delas. Nessa é possível ver como era o parque em 1938. Outras lembram cenários que já não existem mais, como o chafariz, o espelho d'água e a biblioteca municipal. Ao lado do parque está a Avenida Rio Branco, uma das ruas mais movimentadas de Juiz de Fora. Mas antigamente dava até para brincar pelos passeios e o trânsito era bem diferente. As fotografias mostram também como toda a cidade se transformou. Zona Sul, Norte, Leste, Oeste e a Cidade Alta.
Lembram também o carnaval, visitas ilustres e como era o interior da Câmara Municipal. Todo esse acervo começou a ser construído há mais de 20 anos pelo Maurício Correia. Hoje, já são quase 20 mil fotos que contam a história e o desenvolvimento de Juiz de Fora. Comecei com foto familiar, com meu pai, meus tios e meu avô. Uma foto de 1928. Parti para o bairro onde eu moro desde 67, vim para cá com 6 anos de idade. Isso em 11 de maio de 98. Aí veio a febre do Orkut. No Orkut eu já tinha quase 5 mil fotos quando veio o Facebook, onde eu comecei a fazer a transferência das minhas fotos para o Facebook em 8 de setembro de 2012. E o blog foi criado agora recentemente, final de 2015. As fotos chegam em e-mail, Messenger, né? Conta um pouquinho de tudo que você possa imaginar, até de pessoas anônimas. No acervo, ainda é possível encontrar vídeos e baixar livros raros. Você aprende muito com isso. Igual eu tenho o Albino Esteves, é o livro do Albino Esteves de 1915. Para você começar a entender um pouco a história de fora, você tem que ler esse livro, entendeu? Aí vem a inauguração da Estrada União Indústria, em 1861. Maurício também é ativista ferroviário. Ele guarda lembrança dos bondes que passavam pela cidade e sonha com a reativação dos trens de passageiros. A meu ver, nós temos 2 bondes no Parque da Lajinha que deveriam ser reformados e está rodando lá dentro para atrair o turismo no Juiz de Fora. Essa malha ferroviária poderia estar sendo usada para o transporte de passageiro. O curador destaca a importância do resgate do passado para as futuras gerações. Sou muito procurado por universitários, diretores de escola, alunos, vou à escola, dou palestras gratuitamente com imagens, entendeu? E não tem coisa melhor que você olhar o olho da criança com brilho, que aquilo está sendo bem visto por um aluno, por um diretor, entendeu? Por uma fundação. Isso aí não tem preço. Não sabe o que fazer no fim de semana? Então confira as dicas da agenda cultural. Sexta-feira, na Valor Music, tem a primeira festa do ano, a Chopada Virou. Vai ter muito samba e pagode com o grupo Samba Flex, além de DJ Pandão e DJ Kiko com o melhor do funk. A casa abre às 11 da noite. A partir da próxima semana, o Cultural Bar promove mais uma edição do Verão Cultural Mix. Todas as quintas-feiras do mês de janeiro, o cantor Tomás Guedes comanda a festa com canções de sucesso do mundo sertanejo, da raiz ao universitário. E ainda tem a presença do DJ Limeira com suas picapes eletrônicas. A classificação é de 18 anos. E para você que curte histórias contadas, o Espaço Cultural Sala de Giz traz todas as segundas-feiras do mês de janeiro uma série de 4 contações de histórias com o contador Ulisses Beleigoli. O local fica na rua Mariano Procópio, número 65, perto do Colégio Viana Júnior. O valor do ingresso não é fixo, você pode contribuir livremente. E o horário é sempre às 8 da noite. O JF TV Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.